A primeira pergunta de um homem NQI diz assim: pastor que é fiel, se os seus filhos não são convertidos, poderão ser salvos pela fidelidade do pastor pai? Não. Biblicamente, nós somos pessoalmente responsáveis. Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 e 21. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Então aí está. Cada qual é responsável pela sua posição diante de Deus. Uma mulher NQI pergunta: tem uma Bíblia que faltam alguns versículos, Mateus 17, 21, 18, 11 e etc. Pergunta ela, pastor, por que faltam esses versículos? Bom, há alegações várias. Dentre elas é que os manuscritos antigos não traziam determinados versículos. Então essa omissão é feita propositadamente. Se nós vamos nos valer dos manuscritos inteiros para validar cada versículo da Bíblia, então nós teríamos Bíblias mutiladas, se assim podemos dizer, porque temos mais de 5.000 cópias das escrituras que nós chamamos escrituras gregas, que estão espalhadas pelo mundo inteiro e que elas então dão validade à nossa Bíblia na tradução portuguesa de João Ferreira de Almeida. E quando há esta omissão, eu considero como uma falta que é apontada pelo Apocalipse 22, 18 e 19, quando aponta que não se pode aumentar nem diminuir do que consta na Bíblia Sagrada. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Recomendo à pessoa que tem essa Bíblia, tradução do Novo Mundo, que não é uma Bíblia fiel, é uma Bíblia que é apresentada de modo a poder sustentar a doutrina que os publicadores desse livro fizeram. Então, por exemplo, existem expressões outras que não fazem parte da Bíblia. Uma delas de fundamental importância é quando traduzem João capítulo 1, versículo 1, fazendo constar o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus, com letra minúscula. Propositadamente, esta tradução está baseada numa tradução de um ex-padre que se converteu ao Espiritismo. O Espiritismo nega a deidade absoluta de Jesus e fez essa tradução, e dela se valeu a Sociedade Torre de Vigia para traduzir João capítulo 1, versículo 1. Ora, você grafar propositadamente e a palavra era um Deus, enxertar a palavra um entre colchetes
e grafar Deus com letra minúscula, isso é uma blasfêmia. Coloca Jesus como um Deus falso e ainda enxerta, quer dizer, aumenta com uma colchete a palavra um, como se dissesse existem outros iguais. Ele é apenas um. Isso é reconhecidamente má fé, uma Bíblia feita para justificar os ensinos próprios deste grupo que coloca Jesus como sendo o arcanjo Miguel. São duas pessoas distintas. Miguel é uma criatura criado pelo próprio Jesus. Miguel adora Jesus, de acordo com Hebreus 1:6. Então tenha cuidado, ponha de lado essa Bíblia, compre uma Bíblia tradução de Almeida, que você vai ter uma Bíblia mais fidedigna. E você pode observar que essa tradução do Novo Mundo não tem tradutor. Os tradutores não tiveram coragem de apor seus nomes, porque reconhecidamente não tinham erudição para fazer uma tradução do grego para outra língua, seja inglesa, seja portuguesa ou outra língua qualquer. O irmão Newton pergunta ao pastor quantas vezes a palavra cristã aparece na Bíblia. A palavra cristão aparece pela primeira vez em Atos 11:26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aparece uma segunda vez em Atos 26 e versículo 28. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E por fim, no livro de 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então, 3 vezes aparece a palavra cristão na Bíblia. Primeira, Atos 11:26. Segunda, Atos 26:28. E terceira, 1 Pedro 4:16. O irmão Newton pergunta ao nosso pastor quem é o verdadeiro autor da Bíblia. Quantos autores contribuíram para escrever a Bíblia? Como sabemos que a Bíblia é divinamente inspirada? Quantos anos tem nossa Bíblia? Vamos responder uma por uma. Primeiro, quem é o verdadeiro autor da Bíblia? A resposta está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, mostrando que o verdadeiro autor da Bíblia é o Espírito Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, o Espírito Santo, continua, irmã. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, de modo que o verdadeiro autor da Bíblia é o Espírito Santo. Quantos autores contribuíram para escrever a Bíblia? Cerca de 40 escritores, e o maior escritor da Bíblia foi o apóstolo Paulo, que escreveu 14
cartas ou epístolas, se considerarmos que a Epístola aos Hebreus também é de sua autoria, como alguns admitem. Outra pergunta: como sabemos que a Bíblia é divinamente inspirada? É uma declaração que aparece em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Escreve assim o apóstolo Paulo: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora a pergunta: como é que nós sabemos que ela é divinamente inspirada? Ela declara, como acabamos de ler em 2 Timóteo 3,16. Mas a Bíblia é inspirada por causa de suas profecias exatas. Isaías 46, versículos 9 e 10, diz o escritor bíblico que Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo. Então, o que os profetas registraram tiveram seus acontecimentos exatos. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então nós temos exemplo na Bíblia, para não ir muito longe, com relação à pessoa de Jesus. Gênesis 3:15 falava que da semente da mulher seria levantado alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Esse da semente da mulher, Jesus Cristo. Foi anunciado pelo profeta Isaías que Jesus deveria nascer de uma virgem, e nós encontramos a profecia em Isaías 7,14 e o cumprimento em Mateus 1:21 a 23. Também foi anunciado profeticamente no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que Jesus deveria nascer em Belém de Judá. Por incrível, só mesmo pela atuação de Deus, o imperador de Roma decretou que todas as pessoas se alistassem no lugar do seu nascimento, e José, sendo de Belém, da família de Davi, ele foi se alistar quando Maria deu à luz ali em Belém. No livro de Isaías 53, falava do sofrimento de Jesus em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Dizia exatamente que ele, no momento da crucificação, estaria ao lado de 2 bandidos e que seu corpo, tirado da cruz, seria levado para o túmulo de uma pessoa rica, no caso, José de Arimateia. E anunciava no Salmo 16, versículo 10, que ele haveria de ressuscitar corporalmente. E em Lucas 24, versículos 1 a 6, mostra que as mulheres foram ao sepulcro para embalsamar, para derramar especiarias sobre o corpo de Jesus, e encontraram o túmulo vazio, com a declaração de 2 anjos que ele não estava ali porque havia ressuscitado. Ora, todos estes dados, estes pormenores, confirmam exatamente que a Bíblia é um livro inspirado. Se você pudesse mostrar uma profecia falsa na Bíblia Sagrada que não tivesse o seu cumprimento, então poderíamos dizer, embora ela diga que é um livro inspirado, na verdade não o é, porque Deus não pode errar no anúncio de sua palavra, acontecimentos futuros. Mas devemos ter presente que se a Bíblia
é inspirada naquilo que disse e que veio acontecer, podemos estar certos de que as palavras de Jesus, no sermão profético do capítulo 24 de Mateus, 25 de Mateus, e outros escritores como Lucas 17, e Mateus e Marcos e João, também irão acontecer. E Jesus, ao anunciar a sua segunda vinda, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, o firmamento será abalado, e surgirá então o Filho do Homem, Jesus em sua natureza humana glorificada, e mandará seus anjos para recolher os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. E ainda profetizou que na proximidade deste acontecimento haveria certas situações que indicariam essa proximidade. Como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Naqueles dias, casavam, davam-se em casamento, vivia o tempo de orgia, de devassidão, de violência extrema, até que veio o dilúvio e os levou a todos, e assim será a vinda do Filho do Homem. E Jesus então observou: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E a última pergunta deste irmão é: quantos anos tem a nossa Bíblia? Nós queremos dizer que a Bíblia foi preparada, foi escrita num período de 1.600 anos, mais ou menos. 1.500 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. De modo que no ano 100 da nossa era, já a Bíblia estava escrita. Então nós temos 1.600 anos do primeiro ao último. Agora estamos no ano 2008, você diminui 2008 tirando 100 anos, e nós temos 1908 anos, mais 1.500 anos antes de Cristo. Temos aí a Bíblia escrita mais ou menos uns 3.500 anos antes de Cristo, por aí, aproximado. Mais um NQI mulher, pastor. Ela pergunta: pode um macumbeiro fazer um feitiço e a pessoa ficar endemoniada? Não. Uma pessoa cristã, realmente, primeiro, ela não lhe pertence, quer dizer, não é dela mesma, se ela tiver consciência disso. Porque em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz que nós fomos comprados por bom preço. Fomos comprados pelo preço de sangue. O sangue de Cristo nos fez reconciliação com Deus e hoje somos propriedade dele. Ora, se somos propriedade de Deus, Deus não é menor do que o diabo, porque algumas pessoas valorizam mais o diabo, dizendo até que ele seria um tipo de rival de Deus. Não é. O diabo é uma criatura, tem muito poder, mas não tem todo o poder. 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Temos 1 João 5 e versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então está aí a segurança. Maior é o que está conosco. Vou repetir. Maior é o que está conosco. E o maligno não lhe toca. Veja no caso de Jó, quando Satanás desconfiou de que ele era um servo verdadeiro e que servia, acusou ele, Jó, como interesseiro, que só servia a Deus porque Deus o abençoava,
Deus deu permissão para que ele atuasse na vida de Jó, mas fez uma restrição: não toques na sua vida. É verdade que o diabo pode matar, pode roubar, destruir, mas não o cristão. Não toques na sua vida. Quando Jó se provou fiel, que era um cristão, que era um servo de Deus, desinteressado, que não servia a Deus por conveniência, ele foi testado de novo, que talvez ele servisse a Deus porque também ele gozava de muita saúde. Foi permitido que ele tocasse em Jó com restrição: não tires a sua vida. Então, por isso nós vemos que o poder do inimigo é limitado. O poder de Deus é ilimitado. Uma pessoa que anda com Deus, que tem intimidade com Deus, essa pessoa, o inimigo não pode tocar. Pode tentar, mas não pode derrubar e não pode levá-lo a pecar se ele está firme. Outra mulher em Niquei. Como se identifica uma pessoa endemoniada? Uma pessoa endemoniada tem características que são notáveis, ou seja, que pode se distinguir de um problema apenas, como nós chamamos, uma epilepsia. Uma pessoa possessa, quando ela está nessa atitude, ela é reconhecida como o caso do gadareno. Um tipo de possessão em que a pessoa perde sua individualidade, sua voz não é a mesma, ela então fala de forma diferente, caracteristicamente diferente, ela possui uma força anormal, mesmo que seja uma pessoa fisicamente franzina, ela atua com um poder que não é dela. E temos exemplo disso, desse gadareno, no capítulo 8 de Lucas, versículos 28 e 29. Como é que esse homem possesso andava? E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Então está um homem anormal, no seu poder, na sua manifestação, mas Jesus expulsou. Nós temos também em Mateus 17:15, um adolescente que era usado, quer dizer, quando andava perto da água, o demônio tomava para matá-lo, ou perto do fogo. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então está aí a distinção na atuação demoníaca na vida de uma pessoa. Tenhamos cuidado, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo.